Usos e significados das práticas adjudicativas e punitivas da polícia no Rio de Janeiro. Em consequência de diferentes posições em relação aos fatos da ocorrência criminal, a perspectiva da polícia é oficialmente definida como diferente da perspectiva judicial. Entretanto, quando no exercício de suas funções judiciais, a polícia é solicitada a traduzir seu conhecimento concreto dos fatos em uma linguagem que seja considerada aceitável pelo sistema judicial formal, a linguagem dos indícios. Essa operação não é meramente linguística. É uma operação que envolve uma dupla oposição entre sistemas de classificação. A primeira, entre o sistema de vigilância e o sistema judicial clássico, consagrado em nosso Código Penal. A segunda, entre os critérios inquisitoriais do inquérito policial e os critérios acusatórios do processo judicial e da Constituição. A tradução também tem de levar em conta o fato de que se opera entre duas seções do sistema judicial, desigualmente situadas. Os critérios de vigilância e inquisitoriais são oficialmente definidos como exclusivos da polícia enquanto braço do executivo e do judiciário. E é este fato de que a polícia está contaminada, entre aspas, por critérios não judiciais, que é responsável pelo lugar inferior da polícia na hierarquia do sistema judicial. Tal desigualdade, e até mesmo reconhecida pela teoria, tal desigualdade é até mesmo reconhecida pela teoria do processo penal. Por exemplo, a exposição de motivos do Código de Processo Penal em vigor à data da pesquisa afirma que o envolvimento próximo com os fatos criminosos pode ocasionar erros de julgamento da polícia, a serem mais tarde corrigidos pelo judiciário em sua mais distante apreciação dos fatos. Ou, como um delegado me disse, e aí vem uma declaração de um informante do professor Cândido de Lima, abre aspas, a polícia precisa agir enquanto os fatos estão ainda vivos, quentes. Se a polícia não agir, o fato se perde. O juiz, ao contrário, está distante dos fatos. Ele atua nos autos do processo em procedimentos escritos, depois dos fatos. Se ele falha, o tribunal pode corrigir seu erro. Se a polícia falha, o fato está perdido. Não sobra nada para o juiz decidir depois. Segue aqui agora a página 56. Fechou aspas lá. E o mesmo informante acrescentou muito sério, meio brincalhão, abre aspas. O juiz, você sabe, o juiz está acima de tudo. Está pairando lá no céu. A polícia é diferente. A polícia tem os pés no chão. Fecha aspas, ponto final. Essa é a declaração do informante aqui do professor, da pesquisa do professor Cândido de Lima. Segue. A efetivação dessa tradução implica, pois, alguns problemas práticos para a polícia. A prática da vigilância requer o uso de critérios policiais para selecionar criminosos potenciais de cidadãos respeitadores da lei. No exercício de suas funções de vigilância e investigação, espera-se que a polícia previna e reprima a criminalidade e mesmo prenda criminosos. Como essas atividades são exercidas inquisitorialmente, a polícia e a população vigiada e investigada não desenvolvem relações de confiança recíproca e incondicional. Minha hipótese é de que as práticas policiais estão tradicionalmente marcadas por seu caráter inquisitorial. Assim, até para exercer a vigilância da população, para manter a ordem pública, a polícia emprega métodos sigilosos e inquisitoriais, estabelecendo uma relação de desconfiança com a população vigiada. No desempenho de suas atividades investigatórias, a polícia muitas vezes transforma testemunhas
em suspeitos. Audiências de testemunhas transformam-se frequentemente em interrogatórios de suspeitos. Nas atividades de ronda, a polícia tira suspeitos, utilizando para isso seus critérios preventivos, transformados em técnicas investigatórias. Em suma, como já disse, prende-se o suspeito e depois descobre-se o que ele andou fazendo. Temerosa de envolvimento mais profundo, a população em geral não se sente disposta a cooperar voluntariamente com os procedimentos inquisitoriais da polícia. Em consequência, esta tem dificuldades para produzir indícios válidos para o uso dos tribunais. Tal circunstância, aliada a algumas práticas processuais de caráter inquisitorial em nossos procedimentos penais, particularmente na fase do inquérito policial, faz com que a polícia seja motivada a confiar em confissões para desempenhar seu papel judicial, especializando-se na técnica de obtê-las com ou sem coação. Entretanto, quando os procedimentos policiais são trazidos diante do juiz, os indícios obtidos no inquérito policial, incluindo as confissões, são geralmente contestados pelo réu, pelo advogado de defesa e muitas vezes pela própria promotoria, que acusam a polícia de tê-los obtido pelo uso de métodos ilegais, principalmente da tortura física. Dada essa discrepância entre o que a polícia sabe e o que ela pode provar judicialmente, indivíduos notoriamente culpados são muitas vezes absolvidos pelo sistema judicial. Como a polícia está oficialmente encarregada de exercer ordem pública, inevitavelmente ela confronta-se novamente com esses conhecimentos marginais, entre aspas. Abre aspas, conhecidos marginais, fecha aspas. Ocorre, então, muitas vezes que a polícia torna a prendê-los, vindo eventualmente a torturá-los e matá-los. Fazendo isso, ela atua contra a lei e os policiais são eventualmente julgados e condenados pelo seu comportamento ilegal. Estamos trocando a página novamente. Agora segue a página 58. A polícia justifica o seu comportamento, abre aspas, fora da lei, fecha aspas, alegando ter certeza de que possui o conhecimento testemunhal, abre aspas, verdadeiro, fecha aspas, dos fatos. Vou repetir, alegando ter certeza de que possui o conhecimento testemunhal verdadeiro dos fatos. Ela estava lá. Alega também que em certas ocasiões é necessário, abre aspas, tomar a justiça em suas próprias mãos, fecha aspas. No contexto de meu trabalho de campo, isto muitas vezes significava que, em certos casos, a polícia aplicaria sua ética para adjudicar e punir, em vez de deixar essa tarefa aos procedimentos judiciais e seus princípios, como, abre aspas, manda a lei, fecha aspas. A polícia muitas vezes justifica seu julgamento, que afirma ser superior ao julgamento judicial, pela sua proximidade ao, abre aspas, mundo do crime, fecha aspas, pela sua, abre aspas, experiência, fecha aspas, da, abre aspas, realidade dos fatos, fecha aspas. Portanto, o que faz o julgamento policial suspeito do ponto de vista do judiciário é exatamente o que o torna superior aos olhos da polícia. A polícia identifica seu conhecimento específico com sua identidade frente ao sistema judicial e, por esse conhecimento, também é identificada pelo sistema. As ações policiais, portanto, desenvolvem-se informadas por uma ética implícita, um código de honra ao qual todos os policiais são compelidos a aderir, colocando-o em vigor ao lidar com os, abre aspas, criminosos, fecha aspas. Por exemplo, quando um delegado recusou-se a aceitar a, abre aspas, contribuição, fecha aspas,
que os bicheiros davam regularmente à delegacia para que não reprimisse os contraventores, ele foi sucessivamente transferido de delegacia a delegacia, até finalmente concordar em aceitar uma contribuição que, embora mínima, simbolizava sua adesão aos princípios e práticas da ética policial. Em outro caso, presenciei um diálogo representativo do estilo próprio do linguajar dos delegados entre um delegado titular e seu comissário. O delegado titular reclamava que o comissário não deixava que batessem nos presos durante seu plantão, prática considerada pela polícia como essencial ao desenvolvimento das investigações policiais e criteriosa, abre aspas, apuração dos fatos, fecha aspas, ou seja, abre aspas, a confissão dos culpados, fecha aspas. E aí vem uma transcrição do informante, abre aspas, olhe, fulano, você está me criando problemas. O pessoal me disse que quando você está de serviço, eles não podem dar um bolinho, entre aspas, palavra bolinho, entre aspas, nos caras, que eles não podem fazer nada, você sabe, reticências. Doutor, isso é verdade, mas também é certo que, no meu plantão, o senhor não vê nenhuma sacanagem, nenhum interesse escuso acontecendo na delegacia, reticências. Isso é verdade. Mas veja você, quando eu durmo de um lado do meu travesseiro, eu acho isso ótimo. Eu estou em casa sem me preocupar com o que possa estar acontecendo aqui. Eu sei que você não tem nenhuma sacanagem rolando, mas você, veja bem, quando eu durmo do outro lado do meu travesseiro, eu fico pensando, dois pontos, abre aspas, dentro da aspas. Você tem certeza de que tudo está legal? Ponto de interrogação, fecha aspas, dentro da aspa. Porque ninguém está descobrindo nada. Porque ele não deixa botar ninguém na cadeia. Ele não deixa ninguém, ele não deixa nada. Reticências, fecha aspa, dentro da aspa. Então, quando eu durmo de um lado do meu travesseiro, tudo vai bem. Mas quando eu durmo do outro, tudo vai mal. Reticências, fecha aspas, finalmente, dessa citação, então, que é literal de um informante do professor Lucante de Lima. Estamos lendo essa página 59 do capítulo 2, Cultura Jurídica e Práticas Policiais, a tradição inquisitorial do professor, autor, pesquisador Roberto Cante de Lima, extraído dessa obra, Ensaios de Antropologia, Acesso à Justiça e Processos Institucionais de Administração de Conflitos e Produção de Verdade Jurídica, em uma perspectiva comparada. Segue o mesmo texto no próximo vídeo.